Olá, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Dando sequência à nossa disciplina, a gente vai começar aqui com uma provocação. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Não faz sentido, tá confuso, não dá para entender, mas se nós reorganizarmos, a gente poderia ter essa construção. São 5 horas, não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Pronto, organizei. A gente organiza o tempo verbal, coloca um conectivo e aí a frase ela ganha um sentido. Quando ela ganha um sentido, eu me refiro ao termo de coerência, tá bom? Segundo a Koch, a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio da interpretabilidade. Ou seja, gente, a coerência é aquilo que vai construir o sentido para o texto. E eu tenho dois tipos de coerência, tanto a coerência quando eu penso a relação entre as partes do texto, que foi no slide anterior, as partes do texto não conversavam entre si, como eu posso ter um problema de uma coerência externa, é quando eu escrevo algo que ele está errado, de acordo, por exemplo, com a história. Como se eu falasse, quando os portugueses chegaram ao Brasil, não havia vida no continente. Tá errado? Não tem coerência. Então, dentro do texto funciona, tá correto, tudo conectado, porém, de acordo com a história, isso não tem coerência. Então, é uma coerência externa. Portanto, quando a gente vai escrever, é importante pensar nas duas questões. Se o texto faz sentido entre as partes e se o texto está correto, de acordo com uma coerência, vamos pensar assim, global, né, do conhecimento. Agora, veja bem, para que haja essa relação correta entre as partes, nós vamos pensar em coesão. A coesão alguns linguistas vão colocar como se fosse agulha e a linha, e a gente vai costurando as partes do texto, a gente vai costurando. E isso é a coesão, são palavras, né, modalizadores que vão conectando as partes do meu texto. Então, por exemplo, palavras que vão criar essa relação, a palavra porquê, por exemplo. Se eu estou lendo um texto e eu vejo um porquê, eu já sei que à frente, um porquê junto, tá? Eu já sei que na frente vem alguma explicação. Se eu estou lendo um texto e eu vejo em primeiro lugar, eu já sei que vou encontrar uma sequência de elementos que o autor vai discutir. Se eu vejo um por último, eu sei que o autor já está fechando a ideia proposta. Então, são termos que a gente vai encontrando no texto e eles vão pensando numa sequência, eles vão juntando as partes. Aqui vejam bem um exemplo. Joana pediu a Alexandre que pegasse seu celular no quarto. De quem é o celular? Porque, veja bem, Joana pediu a Alexandre que pegasse seu celular. Seu refere-se à terceira pessoa. Então, poderia fazer referência a Joana quanto a Alexandre. Portanto, nós temos um problema de coesão, não foi feita a referência adequada, o que interfere no quê? Na coerência do texto. Então, coesão e coerência são coisas relacionadas. A coerência é o sentido. A coesão ela está muito mais relacionada à gramática do texto, a maneira como eu vou organizar as palavras lá dentro para que haja essa coerência no final. Eu vou pensar aqui em dois tipos de coesão. A coesão referencial, tá bom? Coesão referencial são normalmente muitos pronomes que nós utilizamos para evitar repetição no texto, para fazer substituições ou para acompanhar nomes. A coesão referencial ela não é somente feita por meio de pronomes, mas eu posso usar também substantivos, sinônimos que fazem referência a aquele determinado termo. Por exemplo, o cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Aqui eu tenho dois termos fazendo referência ao cachorro. Eu tenho ele, pronome pessoal, fazendo referência ao cachorro. E depois eu tenho animal amável, fazendo referência ao cachorro também, tá bom? Eu posso fazer esse tipo de coesão, referencial. Essa coesão é importante porque aqui está um exemplo muito simples, né? Mais para exemplificar como funciona. Mas quando nós nos deparamos com o pronome relativo, talvez fique confuso. O pronome relativo são aqueles que, quem, onde, qual, cujo. E de repente a gente se confunde, né? Eu vejo uma frase com o que, a gente não sabe a quem o que se refere. Qual é o objetivo da palavra que na minha frase.
e o que é perigoso, porque o que tanto pode ser uma coesão referencial, né, que a gente encontra em oração subordinada adjetiva, quanto que também ele pode fazer o papel ali de oração subordinada substantiva, e aí ele vai ter o papel de introduzir oração. Então são palavras assim, é uma palavra que pode ter duas funções dentro da minha frase e venha confundir. Portanto, é bastante importante a gente ter uma leitura ativa, né? Aqui alguns exemplos de coesão sequencial. Deixa eu ver, eu falei do referencial, agora a coesão sequencial. A coesão sequencial são essas palavras que vão dando sequência no texto, vão dando um andamento. Então, eu trouxe exemplos aqui. Uma sequência, por exemplo, de adição. Foi ao parque e alimentou os peixes. O E, ele dá uma sequência de adição. Ora estudava, ora trabalhava. O ora dá essa relação de alternativa, né? Ora faz uma coisa, ora faz outra. Na linha de baixo, fez a entrevista, porém não foi aceito. Porém, quando eu estou fazendo a leitura, eu vejo um porém, um mas, entretanto, todavia. Eu sei que o que vem à frente, a informação que vem à frente, ela vem com um tom adversativo, ou seja, ela vai mudar o foco. Eu estou falando sobre alguma coisa, de repente eu vou apresentar algo que não vá concordar com a ideia inicial, né? Ele vai apresentar essa ideia de adversidade. Estudou muito, logo tirou uma excelente nota. Quando eu pego um logo, um portanto, eu já sei que vem uma ideia de conclusão à frente. Aqui não foi trabalhar porque ficou doente, como eu falei, o porquê junto, eu tenho uma consciência de que à frente vem uma explicação. Porque, pois, na sequência, embora tenha se cuidado, ficou doente. Quando eu tenho termos no meu texto, como embora, apesar, não obstante, esses termos, eles também dão a ideia de oposição de termos, né? Nós chamamos de orações subordinadas adverbiais concessivas. Então, elas vão trazer essa ideia de adversidade. Apesar de ter estudado muito, não atingiu o resultado pretendido. Aqui eu tenho, por exemplo, com o C. O C também é um termo perigoso, o C pode ser pronome. Aqui o C está dando a ideia de condição, conjunção condicional. Então, se não chover, visitarei sua mãe. Se eu tenho essa construção, eu sei que veio uma condição. Comprou mais livros a fim de que pudesse estudar. Eu tenho esse afim separado, porque afim junto é de afinidade. Afim separado é o de finalidade, fica a dica. Comprou mais livros a fim de que pudesse estudar mais. Se eu tenho esse termo afim de que, eu já sei que à frente vem uma finalidade. Então, às vezes, a gente não entende muito bem o texto é confuso, tem palavras difíceis, complexas, mas por ter domínio dos modalizadores, né, dessas palavras que dão a progressão do texto, eu consigo adivinhar o sentido para o meu texto, porque eu sei o que ele significa. Então, eu estou lendo uma frase como embora. Eu não entendi o que o autor quis dizer, mas eu sei que embora dá a ideia de diversidade. Então, eu sei que os dois termos colocados, eles, de alguma maneira, a ideia semântica deles vai se contrapor. Aqui eu tenho um exemplo de um texto, ele está fora de ordem, mas é muito interessante porque quando eu penso em coesão e coerência, como iniciar um parágrafo, por exemplo? E aqui a gente precisa colocá-lo na sequência sem só lendo o começo. Por exemplo, quando eu leio, para chefes o caso é ainda mais complexo. Isso não poderia ser o início de um texto, porque se eu coloco que para os chefes o caso é ainda mais complexo, eu estou trabalhando numa comparação. Então, eu não posso iniciar uma frase com uma comparação se eu não tenho um referente inicial. Então, aqui seria um problema de coesão de referencial. Não posso começar meu texto desse jeito. Se eu coloco que o caso é ainda mais complexo, eu estou me referindo a algo que já foi mencionado anteriormente. Então, esse não é o nosso primeiro parágrafo. Item 2. E você, está pronto para coordenar uma equipe ou para relatar a um grupo proposto do seu departamento? Veja bem, e você está pronto para coordenar? Tem cara de parágrafo final. Por quê? Porque parece que já foi explicado alguma coisa e aqui ficou aquela ideinha final de pergunta retórica para conclusão de texto, então não seria um início de parágrafo. Quando eu coloco o item 3, o caixa da agência bancária é o mais indicado para liderar a equipe. Quando eu coloco que ele é o mais indicado, também faz a entender que eu estou me referindo
Há uma ideia inicial que já foi introduzida e aqui ficou faltando alguma coisa. É o mais indicado, mas como assim? Porque faltou um início. E aí, por fim, competência técnica é só um ingrediente necessário à liderança. Um bom coordenador tem de conseguir explicar como a tarefa sob seu controle vai contribuir para os resultados da companhia e da instituição. Isso tem um pouco mais cara de primeiro parágrafo, porque você começa a apresentar a competência técnica, o que é necessário para a liderança, e ele vai começar o texto. Então, deixo o desafio para vocês, coloquem na sequência e depois a gente vê como que ficou esse texto. Já dei uma pincelada aqui, vou passar. Por fim, eu trouxe esse texto porque aqui tem que tomar cuidado. Quando a gente pensa em problemas de coesão e coerência, eu me refiro a textos em que o gênero textual exige essa questão. Porque quando eu penso em texto publicitário, música, poesia, a literatura em alguns gêneros específicos, a quebra de coerência, a quebra de coesão, ela pode ser proposital, tá bom? Para criar algum efeito de sentido. Então é importante que a gente sempre pense que a coerência ela também está relacionada ao tipo de texto que eu estou lendo. Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui, de um texto, um Snooker, do Milor Fernandes. É muito legal esse texto, eu sempre utilizo nas minhas aulas. Certa vez eu jogava uma partida de sinuca e só havia bola 7 na mesa, de modo que mastiguei-a lentamente, saboreando-lhe os bocados com prazer. Refiro-me à refeição que havia pedido ao garçom. Dei-lhe 2 tacadas na cara. Estou me referindo à bola. Em seguida, saí montado nela e a égua de que estou falando agora chegou calmamente à fazenda de minha mãe. Fui encontrá-la morta na mesa. Meu irmão comia-lhe uma perna com prazer e ofereceu-me um pedaço. Obrigada, disse eu. Já comi galinha no almoço. Muito confuso, porque assim, o que acontece? O Milor, ele quer criar humor, tá? Então, o que ele faz? Ele trabalha com a coesão referencial, mas ele coloca o referente sempre pós o termo a qual ele se refere. Então, veja bem, quando ele coloca de modo que mastigueia, todo mundo faz referência à bola 7, mas este mastigueia refere-se ao que ele está comendo, né? A refeição que ele havia pedido ao garçom. E ele faz essa brincadeira, então o texto ele tem uns problemas de coesão bem grandes, mas que o Milor vai fazer propositalmente para trazer humor ao texto. No mundo empresarial, isso não é bom, isso não é legal, não podemos fazer como o Milor Fernandes. Digo a mesma enquanto professora, quando eu vou redigir textos da minha área, relatório, projeto, enfim, o que faz parte da minha área de trabalho, também não há vez para falta de coesão e falta de coerência, precisa organizar o texto certinho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Coesão tem muito mais coisa, muito mais. É um conteúdo que a gente vai ter que trabalhar aula a aula, porque é ele que vai ser responsável por toda a organização do texto. Certo? Espero que vocês fiquem bem. Uma boa tarde para todos e até mais.